Bom dia, meus amigos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma mensagem para reflexão dos irmãos nesta manhã, que se encontra no livro de João, capítulo 5, versículo do 4 ao 9, que diz assim: Portanto, um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem do paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem estava ali, na beira daquele tanque, tantos anos, porque ele via que ali ele podia ter uma chance, de ser curado daquela doença. Talvez os médicos não podiam curar aquela doença, Talvez os médicos poderiam até ajudá-lo, mas não resolver o problema dele. Mas ele viu ali, naquele tanque de Betesda, ele viu ali a esperança de ser curado. Ele viu ali naquele tanque a esperança dele poder se livrar daquela enfermidade. Mas o que acontecia? Todas as vezes que o anjo pulava e a água agitava, alguém passava e ia na frente dele, porque ele era paralítico, ele não conseguiria ir sozinho. Então aquele homem estava ali há 38 anos. Você imagina uma pessoa há 38 anos paralítico. Eu acredito que a perna dele já tinha atrofiado. Eu acredito que ele já estava de uma maneira que às vezes ele não aguentaria nem muito tempo ficar sentado ali. Mas, no entanto, ele não desistiu. Ele não desistiu de tentar ser curado. Ele não desistiu de se livrar da enfermidade dele. E o que houve? Jesus viu aquela esperança no coração dele. Jesus viu aquela determinação no coração daquele paralítico. Porque se ele estava ali há tanto tempo, é porque a esperança dele, ele tinha fé que ele poderia ser curado quando ele entrasse naquela água. Não tinha tido a oportunidade dele entrar ainda, mas ele não desistiu. E Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ele falou que não tinha como ele pular naquele tanque ali, Porque como que ele iria? Outras pessoas passavam na frente dele porque a enfermidade que ele tinha não deixava que ele chegasse rápido. Enquanto aquele anjo descia, a água se movimentava. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã é: aquele homem estava 38 anos. 38 anos enfermo. E ele não desistiu. Aquele homem estava 38 anos paralisado, com as pernas paralisadas, e não desistiu. Então Deus está falando comigo e com você nessa manhã hoje. Se você desistir do seu sonho, se você desistir da sua promessa, qual a origem da sua vida? Qual a essência da sua vida? Porque, meus irmãos, todos nós passamos por lutas e tribulações. Todos nós passamos por dificuldades. Mas se nós desistirmos, como vamos receber a vitória? Se nós resistirmos, como vamos receber a promessa? Porque a promessa só vai ser entregue quando o processo acabar. Talvez aquele homem passou 38 anos num processo, mas ele não desistiu do processo. E a promessa dele veio de uma maneira ainda muito mais linda do que se ele tivesse pulado naquele tanque. Porque ali mesmo Jesus se fez presente e ele mesmo curou. Porque Jesus é a água viva que cura. Jesus é a água viva que transforma. Então, meus irmãos, o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã? Talvez você tenha passado por anos de deserto. Talvez você tenha passado por anos de enfermidade, mas não desista. Faça como esse paralítico do tanque de Betesda, que não desistiu. E Jesus o curou. E Jesus transformou a vida daquele homem.
E aquele homem que havia 38 anos enfermo foi curado. Então, meus irmãos, se Jesus curou aquele homem 38 anos enfermo, o que é o seu problema? O que é a sua enfermidade? O nosso Deus, Jesus, não mudou. Ele continua realizando milagre. Ele continua realizando milagre. Então creia nessa semana nova que está se iniciando, que o milagre na sua vida vai chegar. Mas persista, não desista, porque o nosso Deus não desistiu de você. Você é alguém importante para o Senhor. Você é alguém do coração de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada de vitória para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.